Olá, seja bem-vindo aqui a nosso espaço para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre seres vivos. Vamos pegar um pouco aí do que a gente já trabalhou, né, nas nossas aulas. A gente falou sobre a riqueza dos seres vivos que existem no ambiente natural. O nosso planeta é privilegiado porque tem toda essa biosfera repleta de seres vivos que são muito diferentes entre si. Então a gente já pôs os nossos olhos sobre o reino Monera, sobre o reino Protista e o reino Fungi, né? Que são aí a grande maioria dos seres microscópicos e alguns seres também macroscópicos, né? Tem nesses grupos. Porém, a gente hoje vai se deter mais em falar sobre as plantas, tá? E a riqueza da fauna que a gente tem também e a flora, né? Lembra que sempre quando a gente pensa em planta, a gente não pensa nela isolada, né? A gente pensa ela interagindo com os seres vivos. Lembra do nosso foco aí para a prova do Enem? Nosso foco é olhar para as plantas não como seres vivos isolados, mas como seres que interagem com os animais, com outras plantas e com os micro-organismos. E também respondem ao ambiente. Então, a mudança de pluviosidade, que é a quantidade de chuvas, a mudança de iluminação, que é a quantidade aí de raios de sol que chegam nelas, tudo isso vai interferir em como essas plantas respondem ao ambiente, tá bom? Então vamos lá para o nosso slide. Eu vou colocar aqui na tela de vocês o nosso slide. Então a gente vai começar hoje falando sobre algo que para mim é extremamente importante, que é o grupo das plantas, tá bom? Então a gente vai ver aí as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nomes diferentes esses, né? Mas a gente vai analisar um pouquinho de modo geral e depois vamos afunilar e falar sobre cada grupo desses seres. Bom, a gente então tem como característica geral das plantas seres vivos que estão presentes em todos os hábitats praticamente, né? E elas têm seus representantes em maior quantidade nas florestas. São os locais onde as plantas têm maior abundância, ou seja, estão em maior quantidade, tá bom? Ah, deixa eu só confirmar que esse áudio tá ok, tá? Então, aqui no grupo das plantas, a gente tem características que são únicas delas. Primeira característica, toda planta tem célula vegetal. E a gente, no bimestre passado, já viu que é uma célula vegetal. A célula vegetal ela tem parede celular, ela tem membrana citoplasmática. Essa parede celular ela é feita de celulose, o que dá às plantas aquela característica de serem mais enrijecidas. Tá? Então você tem aí plantas que conseguem atingir grandes alturas. Por quê? Porque elas têm estruturas em suas células que são rígidas. E são essas estruturas que juntas se unem para fazer aí, por exemplo, a madeira, né, para fazer os galhos das árvores, e isso é tão utilizado, já foi muito mais, né, mas hoje ainda é muito utilizado pelo ser humano para as suas casas, para fazer o meio de transporte, etc, tá? Então, como características gerais das plantas, é que elas têm essa célula vegetal. E o que essa célula vegetal tem de diferente para a célula animal, além da parede celular? Ela tem o vacúolo celular. Então, ele armazena água e oxigênio para momentos em que a planta precisa e não vai ter tão abundante. Tá? Outra característica também é que as células vegetais elas fazem algo que é incrível para elas, que é a fotossíntese, que dá a elas a característica delas serem produtoras de matéria orgânica. Então, dentro das células vegetais, há a transformação de água, de sais minerais, do gás carbônico em glicose, água e oxigênio. Esse é o processo de fotossíntese de modo bem rápido, tá? Então as plantas estão caminhando aí junto com os animais desde que o mundo é mundo, né? Essa expressão ela é bem usada para poder mostrar como há muito tempo isso acontece.
né? Então, as plantas existindo, elas passam então a serem essa base da cadeia alimentar, ali formando então o grande grupo dos herbívoros, que são os animais que se alimentam da energia que acabou de ser produzida. Então, a planta produz a energia na fotossíntese e logo depois dessa energia ela já vai para as outras partes da planta, já vai para a planta utilizar para reprodução, já vai para lá utilizar para a sobrevivência, mas também para o crescimento, mas também ela vai ficar com uma parte desse alimento na sua biomassa, né? Que é como se fosse a parte fixa ali do corpo da planta, tá? Mas ela, no momento, vai ser alimento, ela vai servir de alimento para um herbívoro, ou então ela vem a morrer, né? Ela vai morrer. E independente do que vai acontecer com ela, essa energia vai passar da planta para outros seres vivos, da planta para os decompositores e dos decompositores para o solo, na forma de moléculas ou substâncias inorgânicas ali disponível para voltarem para o ecossistema. Então vocês podem ver que as plantas elas são a base, né, de tudo que a gente tem, de tudo que a gente entende como de tudo que a gente entende como cadeia alimentar. Então, se você lembra da cadeia alimentar, que é um conjunto, uma sequência aí do ciclo da vida, você vai ver que as plantas elas estão ali na base. Por isso que a gente chama ela de produtoras de matéria orgânica. Grava isso aí, não te esquece que isso vai ser muito útil lá quando tiver, certamente, na tua provinha do Enem. Bom, além disso, as plantas elas têm características que as fazem ser únicas no decorrer da história, né? Como eu falei, não é só os animais que vêm no relacionamento com as plantas de muitos e muitos anos atrás. Nós também, seres vivos, né? Enquanto seres vivos, a gente também se relaciona com as plantas, né? Então, tanto a nossa marca que a gente deixa na terra, seja boa ou ruim, seja replantando árvores, seja degradando o ambiente natural, tirando essa vegetação aí da cobertura da terra, seja o que for, nós estamos deixando as nossas marcas, enquanto ser humano, no ambiente terrestre, sobre as plantas. Mas o que também a gente precisa pontuar é que a gente não deixa só uma marca ruim, né? A gente também deixa uma marca boa, ou seja, deixa na natureza o uso muito bom, muito importante dessas plantas. Então a gente usa as plantas e essa relação ela é muito próxima, que são na forma de medicamentos, né? Então a gente pega a planta, a gente faz chá, a gente pega a planta, a gente faz um outro tipo de substância para resolver algum tipo de problema de saúde, né? Então assim, esse resolver o problema de saúde ele vem oriundo das plantas. Eram as plantas que serviam para os curandeiros, né? Para o pajé nas tribos indígenas, né? Para aquele homem mais sábio, né? E para o médico. Depois de algum tempo, a medicina, a base da medicina é os remédios fitoterápicos. Depois que a indústria chegou e começou a produzir materiais mais sintéticos, mas ele sempre tem a sua origem na natureza, né? Então, a natureza fornecendo para o ser humano substâncias para combater as enfermidades, tá bom? Então, nós temos aí essa relação com as plantas, né, de uma forma geral, e com as plantas de modo mais específico no decorrer da história. Mas nós temos também a relação do ser humano com as plantas, e quando a gente olha para elas, a gente também precisa pontuar as características dessas plantas, tá? Então, toda planta tem uma célula eucariótica, toda planta tem várias células em sua constituição, toda planta ela está em um ambiente terrestre ou um ambiente aquático, mas ela tem que ter ali o contato com os sais minerais que estão dispersos em algum ponto do solo. Então você pode ter, por exemplo, as plantas, a Vitória Régia. A Vitória Régia ela é uma planta de superfície. Ela se dispersa na água, mas ela tem a sua folha e a sua flor em contato com a luz do sol. Ela precisa disso para poder sobreviver. Então ela forma aquela planta bem espalmada. Já você tem outras plantas que não precisam tanto de água, né? Elas podem ficar sem tanta água, podem ficar ali em ambientes áridos,
como por exemplo os cactos, né, que você vê aí na imagem, eles não precisam de tanta água, tá? Mas essa relação das plantas com a água, ela é muito importante, porque as plantas elas passam por períodos, como elas não se locomovem, elas não podem deixar um ambiente para outro, a não ser que seja pela dispersão das sementes, para a dispersão dos esporos. Quando elas não conseguem fazer isso, elas ficam suscetíveis às mudanças ambientais, né? Então, as plantas elas precisam se adaptar a isso, tá? É por isso que as plantas elas têm um metabolismo que as permite ficar momentos, às vezes, muito longos sem água, tá? Essas plantas que conseguem se adaptar em ambiente mais arenoso, elas sobrevivem melhor lá. As plantas que precisam de um ambiente aquático, elas não sobrevivem no ambiente seco, né? Então, essas especificidades são características do reino plant, tá? Outra coisa que também que a gente precisa primeiro pontuar aí são os 4 grupos principais, que a gente vai ver um por um. Bom, o primeiro grupo que a gente vai falar sobre ele, deixa eu só mudar aqui o meu vídeo para ele vir para o outro lado, ficar melhor, para vocês me verem desse lado. São as briófitas, tá? Então, quando eu olho para um ambiente onde tem uma camada, como se fosse um tapete em cima de troncos de árvores, de rochas, no solo mesmo, ali próximo mesmo das raízes das plantas, esse tipo de camada folhada, bem baixinha, é chamada de briófita, tá? Então é como se fosse um tapete, forma ali um tapete sobre o chão dos jardins, das florestas, né, de regiões que são muito irrigadas por água, como ali perto do leito dos rios, tá? Então você tem ali uma grande quantidade desse tipo de planta muito pequena, planta que não tem, ó. Primeira característica das briófitas, elas não têm vasos transportadores de nutrientes, ou chamados de seiva, tá? Então, elas não precisam desse transporte feito em vasos específicos. Elas podem fazer isso de célula a célula, porque lembrem, elas são pequenas, tá? Então, você não tem ali uma raiz para sustentação. O corpo da briófita ele é tão pequeno que ele é muito fácil de ser sustentado e ele também não se torna tão fixo ao substrato. Tanto que você pode facilmente com a mão mesmo tirar como se fosse uma grama bem pequena, tá? Bem pequena mesmo, não cresce muito, então a briófita ela tem uma dimensão pequenina e ela tem uma região que a gente chama de gametófito. Esse gametófito ele é mais verde e ele é mais duradouro. Então ele passa por períodos em que há uma reprodução, então os esporos são produzidos, eles são dispersos e formam outros gametófitos. Mas esses esporos eles também podem, sendo femininos ou masculinos, eles vão se encontrar, vão desenvolver o gametófito. Em cima do gametófito vai ter a produção de um esporófito. O esporófito ele é uma estrutura mais longa e tem uma cápsula. Quando o ambiente resseca, essa cápsula se quebra e há a saída dos esporos para formar outros gametófitos. Então, essa fase, uma fase é por reprodução de esporos, outra fase é por reprodução de gametófitos, de gametas. Essa diferença, essas dualidades aí na produção, na reprodução, são chamadas de. A gente diz que o ciclo das briófitas, o ciclo de vida delas é por alternância de gerações. Então, uma fase gametófita substitui uma fase esporófita, ou seja, em um momento, primeiro momento, a planta briófita ela está na fase de troca de gametas, logo em seguida vem uma fase de distribuição de esporos. Tá? Então, é muito interessante como uma etapa sucede a outra etapa, né? No mundo das plantas. Tem outros grupos que fazem a mesma coisa que as briófitas, tá? Então, o que eu preciso saber sobre as briófitas? Elas são plantas bem pequenas, pequeno porte, elas são plantas que têm a fase duradoura do gametófito, elas são plantas que a fase que dependem muito da água, tá, para sobreviver, porque o transporte ele é feito de célula a célula, ela precisa então da água para todas as partes dela. Lembra que as plantas maiores, a raiz vai precisar muito de água, né? Então a água tem que estar ali no solo. Se ela ficar
na folha e não descer, não tem sentido para a planta, né, de grande porte. Mas a briófita, todas as áreas da briófita fazem a fotossíntese. O que seria a raiz faz fotossíntese. O que seria a folha faz fotossíntese. O que seria o gameta, né? Os gametas também vão fazer ali, tá do lado de células que fazem fotossíntese. Então, a planta inteira vai fazer fotossíntese. Então, eu não tenho uma planta com raiz verdadeira, com folha verdadeira, com caule verdadeiro. Não tem, tá? Bom, além das briófitas, além dessa característica das briófitas, eu tenho também, olha, aqui uma imagenzinha, vou até reduzir aqui meu aparecimento para ficar bem pequenininho. Então, ó, fica melhor da gente poder enxergar, né? Então, você tem aí características gerais das briófitas. Esse slide vai chegar para vocês, tá bom? Então, características gerais das briófitas. Elas são plantas de pequeno porte, né? Elas têm divisões delas, entre elas, de grupos, mas não é interessante a gente fixar isso na nossa memória, porque no Enem eles não são tão específicos, eles fazem perguntas mais de aplicação das briófitas para problemas ambientais, para questões da relação das briófitas com outras plantas, etc. Tá? Para questões ornamentais. As briófitas, gente, elas são muito utilizadas em jardins, né? Para dar aquela aparência, como vocês estão vendo aí no slide, o desenhozinho, a aparência de uma cobertura vegetal sobre os troncos das árvores, uma coberturazinha vegetal sobre as pedras, tá bom? As rochas, tá? Elas se reproduzem, então, por alternância de gerações, uma fase gametofítica, sucedendo uma fase esporofítica e etc. Tá bom? Então, elas são muito utilizadas no ambiente natural, estão muito presentes no ambiente natural. Bom, agora nós vamos para o próximo grupo, que é chamado de pteridófitas. Como exemplo, nós temos as samambaias, tá? Então, as samambaias, elas têm um gametófito muito pequeno. Esse gametófito, ele desaparece com o tempo e o esporófito dele, da samambaia é maior. O que você está vendo aí nessa folhagem aqui no slide é o esporófito da pteridófita, tá? Então, você tem o esporófito é essa folha bem grandona. Por trás dela tem espaços onde são produzidos os esporos e esses esporos caem no solo formando gametófitos. Então tem o esporo feminino que vai formar gametófito feminino e o esporo masculino que vai formar gametófitos masculinos. E aí esses gametófitos diferentes, eles vão ter os seus gametas, tá? Então os gametófitos, o gametófito masculino produz gameta masculino, o gametófito feminino produz gameta feminino. E aí eles, com a água, olha aí de novo a presença forte da água, né, na reprodução das plantas. Então a água vai descer sobre essa vegetação, sobre essas pteridófitas, e vai levar esses gametófitos e eles podem ou não se encontrar. Se eles se encontrarem, eles se unem e dão origem a um gametófito agora que vai se desenvolver em esporófito. Então, desse gametófito vai surgir ali um esporófito, né, depois dessa fecundação sexuada, e esse esporófito cresce produzindo esporos. Então, essa fase esporofítica nas pteridófitas, ela é a mais duradoura, porque com o tempo o gametófito ele desaparece, mas o esporófito fica visível. É o contrário das briófitas, tá, gente? Atenção para isso. As briófitas, elas fazem exatamente o oposto. O gametófito delas é a parte mais duradoura, né? A parte da planta que fica fixa, e o esporófito é a que é mais rápida para desaparecer, tá bom? Outra característica aí que eu coloco das pteridófitas é que elas são plantas que já têm vasos condutores de seiva, tá bom? Então elas já vão ter um primórdio de um xilema e de um floema, que são os nomes dos dois vasos condutores de seiva nas plantas, tá? Elas já estão presentes, claro, em ambientes úmidos, mas elas são mais independentes um pouco da água, tá bom? Elas também possuem folhas bem frondosas, bem grandes, tá? Caules subterrâneos para prender elas ao substrato. E elas, assim como as briófitas, elas também têm o ciclo de vida delas
por alternância de gerações. Só que em relação a elas, a fase do gametófito depois desaparece. O gametófito continua fazendo reprodução sexuada, ele dá origem ao esporófito, o esporófito faz a reprodução assexuada, tá? Então tem essa alternância de gerações, uma geração gametofítica sendo substituída por uma geração esporofítica, tá certo? Mas aí vamos para o terceiro grupo e penúltimo grupo, que são as gimnospermas, também chamadas de coníferas. Elas recebem esse nome porque o aspecto ao longe dessa árvore, eu olho e eu vejo como se fosse um cone, tá? Então, esse aspecto é a justificativa do nome delas, as coníferas, tá? Então, nós não conseguimos muito bem ver coníferas, porque as coníferas, elas são específicas de um tipo de vegetação, que é a vegetação das araucárias. É a vegetação, por exemplo, que nós temos ali na parte sudeste e sul do Brasil. Então, as plantas coníferas que a gente vê aqui, ou são os nossos pinheiros artificiais do Natal, né? Ou então eles são comprados e trazidos para cá e são colocados, né, em jardins, são colocados e são caros, tá? Eles não são baratos, não. Né? Então, essas coníferas, elas são plantas que elas são as gimnospermas, é outra categoria, diferente das briófitas e das pteridófitas. As gimnospermas, elas já vão ter raiz verdadeira, caule verdadeiro, folha verdadeiro e já vão ter uma semente, tá? Uma novidade aí nas plantas, tá bom? Então, se a gente for olhar no que tange a evolução das plantas, você tem ali as briófitas sendo as mais simples, depois as pteridófitas as menos simples, e você já tem as coníferas como mais complexas. Tá? Então você não tem a presença de flor colorida, não existe flor nas coníferas. O que existe é uma estrutura que lembraria ali o fruto, e dentro do fruto você tem as sementes. Tá? Só que o fruto é seco, não é um fruto suculento, como por exemplo a laranja, a manga, né, o limão. Ele é um fruto seco. Tá? Então ali você tem o grande fruto e tem as sementes, que são os pinhões, tá? No caso do pinheiro, né? Do tipo de árvore que é o pinheiro. Então, essas árvores, elas são muito comuns em outros ambientes que não as nossas florestas, mas elas também são muito utilizadas comercialmente, são vendidas, tá? E elas são mais adaptadas a regiões de clima frio. Por isso que a gente não vê na floresta amazônica esse tipo de planta conífera, tá certo? Mas o outro grupo que a gente fala, e é o mais conhecido, são das angiospermas, são as plantas com flores. Tá bom? Então, plantas com flores, elas são especiais. Por quê? Porque elas têm um atributo muito mais chamativo para os animais. Então, se você for olhar as plantas de forma geral, você tem plantas que são muito chamativas porque tem essas flores coloridas, com um cheiro característico, com o néctar, que é essa substância adocicada que atrai pássaros, que atrai insetos, que atrai pequenos mamíferos, como alguns roedores. Então, as angiospermas são a última categoria, o último grupo do reino plant, e eles são muito especiais porque essas flores, elas são importantes na produção de alimento. Né? Então, são as flores que atraem os insetos levam esses grãos de pólen, dispersam em outras flores, porque eles passam o dia inteiro visitando flor a flor para poder fecundar essas flores sem que eles queiram, né? Na verdade, eles estão se alimentando do néctar. As abelhas fazem muito isso, né? Inclusive, a gente, na aula, quando a gente estava falando em sala de aula, a gente falou bastante sobre a influência dos insetos na polinização, né? Quanto eles são importantes para polinizar as plantas, e essa polinização que vai gerar os frutos. Tá? Então, nas angiospermas, a gente já tem frutos oriundos dessa fecundação das flores, né? Que foram fecundadas pelos insetos. Tá? Então, lembrem-se disso. O papel dos insetos, ele é muito importante na natureza nesse sentido.
Olha aí o conjunto de características aí das angiospermas, né? Então, elas são plantas vasculares, elas já têm vasos sanguíneos, elas produzem sementes, né? Já têm flores, elas são plantas completas, tá bom? Geralmente as angiospermas, elas são plantas completas. Algumas angiospermas, elas não produzem flor o tempo inteiro. A maioria não produz, né? Algumas produzem sim, mas a maioria não produz flor o tempo inteiro. Ela tem o período de floração, tá? Então, geralmente você sai por aí, você não vê, por exemplo, o açaizeiro com flor, né? Mas você vê o açaizeiro no período de floração, você vê ele com cachos de flores, né? Porque a gente vê sempre ele com caixa de fruto, né? Com mais semente. Bom, então tem uma imensa variedade de angiospermas. Dos 4 grupos das plantas, ele é o mais diverso, ele é o mais rico, né, em quantidade de seres. Ele também fornece alimento para muitos seres vivos na floresta, tá? E são divididos em 2 subgrupos, são as monocotiledôneas, onde a semente ela tem apenas uma região de proteção do embriãozinho, e tem as dicotiledôneas, que tem duas partes do embrião e elas se fecham protegendo o embrião lá dentro. Tá? Então, por exemplo, o feijão. O feijão é uma dicotiledônia. Então, você, quando quebra o feijão, você vai ver que estão 2 partes grudadas, e aí você quebra. Já o milho é uma monocotiledônia. Por quê? Porque você não separa o milho ao meio. Ele é apenas uma única estrutura, né? Que faz, então, essa proteção, essa nutrição do embrião. Gente, lembrem, as plantas todas, elas têm esse mesmo ciclo de alternância de gerações, tá bom? Então, tem uma fase gametofídica, que no caso das angiospermas, ela vai ser muito menorzinha, vai ser reduzido à flor. A flor é a estrutura gametofítica. E toda a planta é a estrutura esporofítica, tá? No caso das angiospermas, elas não produzem mais esporos. Esse nome esporofítica ficou marcado para poder separar. Mas ela tem, então, reprodução somente por gametas. Ah, professora, mas e a bananeira? A bananeira não se reproduz por flor, não é verdade? É verdade, né? Então, tem essas exceções aí nos reinos das plantas, no grupo das angiospermas. Tá? Então, tem com certeza essas exceções aí que a gente precisa pontuar. Então, se a gente fosse fazer um mapa mental, deixa eu mudar aqui minha imagem para o outro lado. Se a gente fosse fazer um mapa mental aí do reino planta, a gente ia ter 2 grupos. As plantas não vasculares, do qual faz parte os musgos, tá? E tem as plantas vasculares, do qual temos 2 grupos: os que não produzem semente, que são os que produzem esporos, no caso a pteridófita, e tem os produtores de sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas. Tá? E as angiospermas se dividem em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Ah, por que isso, professora, por que isso é tão importante? Porque essas angiospermas e essas gimnospermas, eu acho que elas compõem a maior quantidade de seres vivos no ambiente natural, tá bom? Agora, o que é que a gente vai fazer? Pessoal, eu vou passar 2 atividades para vocês, tá? A primeira atividade é assistir um documentário falando sobre a riqueza dos seres vivos ali da ilha de Madagascar. Para quem não conhece, nós temos no planeta Terra várias ilhas, né? Mas tem algumas ilhas que elas se destacaram do continente, se tornando ilhas, né? Esse é o conceito de ilha, se tornaram e levaram com elas um fragmento muito rico de seres vivos que nesse ambiente, no decorrer de centenas de anos, esses seres vivos eles foram se tornando muito diferentões, tá? São seres vivos que só tem nessa ilha. E a ilha de Madagascar é um exemplo dela. Tem outros exemplos que eu poderia citar. A ilha de Galápagos, por exemplo, onde Charles Darwin produziu muito dos seus estudos sobre especiação de espécies, mas o nosso foco vai ser a ilha de Madagascar, tá bom? Então eu vou tô gravando essa aula para substituir as aulas que eu não pude dar por questões de saúde da minha família, né? Eu fiquei precisando dar um apoio maior aqui para minha família e não pude ir às aulas. Então, para repor as aulas, a gente está ministrando essa aula online aqui para vocês.
sem perda praticamente nenhuma. A gente vai poder interagir lá no grupo, a gente vai poder tirar dúvidas do conteúdo. Vocês podem me mandar mensagens no WhatsApp para que vocês possam exatamente tirar dúvidas do conteúdo. E a gente vai ter, eu vou passar agora para vocês esse vídeo, né, que vai falar sobre a ilha de Madagascar. E depois de você assistir o vídeo e fazer suas anotações no seu caderno, tá bom? Do vídeo, você vai entrar no link e responder as questões do link, tá bom? É uma avaliação que vale 8 pontos. Você pode entrar, pode olhar com antecedência, pode olhar todas as questões e não confirma no final. Vê lá, ah, não, essa daqui eu tenho certeza que é essa questão. Assiste de novo o vídeo, tá bom? Para quando você for marcar, você marca com segurança, tá? De que você tem certeza daquilo que você marcou lá. Então presta atenção no vídeo mesmo, se foca nele para você poder fazer essa atividade, tá certo? Muito obrigada pela companhia até agora, tá bom? Esse aqui é o meu YouTube, onde eu coloco videoaulas quando eu preciso, eu coloco aqui no Biologando no Amapá, que é o nome do meu canal do YouTube, para assuntos biológicos, tá certo? Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada, gente.